Bom dia, hoje são 23 de março de 2014, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Este aqui é o 13º vídeo que faço acerca do vocábulo teologia. Há algumas semanas lancei 2 vídeos sobre a visão da mulher na Bíblia e 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fella, viram o vídeo, gostaram e me mandaram um recadinho na mesma sintonia, dizendo que eu aqui trato de teologia séria, e isso é verdade. Já levado pelos recadinhos dos internautas, Francisco Amigo e Felipe Fella, resolvi aqui fazer alguns vídeos sobre teologia, porque muita gente não conhece o que é teologia. Pois bem, e para isso eu escolhi aqui, entre vários teólogos sérios, escolhi um que é muito conhecido aí em todo o planeta Terra, né? Que é o Bart Ehrman. E estou aqui mostrando rapidamente só a parte aqui introdutória do livro dele, explicando um pouquinho sobre teologia. E aqui está o livro, né? Bart Ehrman. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Pois bem, e com este, repito, são 13 vídeos, né? Até agora. Transcrevi para o quadro mais um trecho que está aqui. E este trecho, a sua quase totalidade, está no vídeo anterior, no 12º vídeo. E continuo neste agora, porque o assunto aqui é bem elástico, né? E aqui acrescentei outro parágrafo que aqui está. Muito bem. Antes de entrar aqui no assunto, quero aqui esclarecer aos internautas, aqueles que me mandam recadinhos, e eu sempre procuro responder a eles, né? Sempre. Infelizmente, como agora eu estou recebendo recados demais, antes eu recebia aí 5 recados por dia, 10 recados, né? De internautas, às vezes ali com dúvidas e tal. Só que agora eu estou recebendo aí cerca de quase 40 recadinhos de internautas todos os dias. E como eu gosto de responder a todos, fica difícil para mim fazê-lo agora a partir de hoje. Muito difícil, porque aí eu perco aí 2 horas respondendo aí a cada internauta. E isso me toma muito tempo. Então a partir de hoje não vou mais responder a qualquer recado. Gostaria de que os internautas me perdoassem sobre isso, né? Principalmente aqueles que são mais frequentes aí na minha página do YouTube, como Telmo Gama, o Ferreira Racier, Samuel Vitor, o Edson Lins, que mais? Ana Paula, Cosmos Evil, Rússia Menfo e tantos outros internautas aí, né? Paulo Vitor e muitos outros. Não tenho mais tempo para responder a essas perguntas, né? A esses comentários às vezes, né? Por causa do tempo. Estou recebendo comentários demais e isso me ocupa muito tempo e eu não tenho tempo suficiente para isso. Então a partir de hoje, infelizmente, não vou responder a nenhum recadinho, né? Vamos ficar aqui só nos vídeos. Muito bem. Então aqui na página, vamos aqui, páginas 33 e 34 do livro aqui do Bart Ehrman, né? O Bart Ehrman é doutor em teologia, como expliquei aqui nos vídeos, né? Estou explicando. É doutor em teologia. A especialidade dele é em Novo Testamento. Ele é professor de Novo Testamento lá na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde ele também mora. E é diretor também do Departamento de Estudos Religiosos da referida universidade. E ele tem mais de 20 livros publicados sobre teologia, né? Portanto, aí ele é PhD em teologia. Teólogo Bart
Derma. Muito bem. Vamos aqui a mais um trecho que está nas páginas 34, ou 33 e 34. Vou ler aqui. Eu gosto de ler na íntegra e depois vou analisar aqui no quadro. Eu gosto de ler aqui pelo livro para ninguém pensar que eu estou aqui acrescentando alguma coisa. Não. Aqui está, ó, páginas 34, 33 e 34, né? Veja aqui, ó, começa a parte aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, sublinhado com a linha de cor vermelha aqui, ó, o traço, tá? Lê aqui, ó. É o que está aí no quadro, ó. Tá? E vou ler na íntegra e você acompanha no quadro aí, ó, para ficar bem explicado. Acompanhe aqui, ó. Por que leitores relaxados e até mesmo ávidos da Bíblia nunca identificam essas discrepâncias, algumas das quais parecem óbvias assim que apontadas? Na minha opinião, isso se deve ao modo como as pessoas leem esses livros. A maioria das pessoas lê a Bíblia aleatoriamente. Abrem-na, escolhem uma passagem, leem-na e tentam descobrir seu significado. Há pouco ou nenhum esforço de fazer uma comparação detalhada com passagens semelhantes em outros livros. Você lê um trecho aqui, outro ali, e tudo parece a Bíblia. Contudo, para fazer um estudo histórico do texto, é preciso ler e comparar os textos cuidadosamente, de forma detalhada. Bart Ehrman, páginas 33 e 34. Muito bem. Como mostrei no vídeo anterior, no 12º vídeo, aqui o Bart Ehrman diz o seguinte, ele faz a pergunta a si mesmo: por que leitores relaxados e até mesmo ávidos da Bíblia nunca identificam essas discrepâncias, algumas das quais parecem óbvias assim que apontadas? Então, ele aqui, o Bart Ehrman, diz o que muitos internautas aí, que têm ateus, que tem vídeos aí no YouTube, também vão no mesmo aqui caminho do Bart Ehrman, né? Por quê? Fiéis, no caso aqui é cristianismo, porque fiéis cristãos, os cristãos, em sua quase totalidade, não percebem as discrepâncias, os erros, as contradições, as divergências que estão na Bíblia. Porque fiéis não percebem as fantasias que estão na Bíblia de uma forma ali tão óbvia, como diz aqui o Bart Ehrman. Por que esses cristãos não pegam essa verdade ali, que a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, discrepâncias, divergências, etc. Por quê? O Bart Ehrman aqui traz uma das causas. Ele continua, ó. Na minha opinião, na opinião dele, Bart Ehrman, isso se deve ao modo como as pessoas leem esses livros, ou seja, os livros que estão na Bíblia, no caso aqui, Bíblia cristã. A maioria das pessoas lê a Bíblia aleatoriamente. Abrem-na, escolhem uma passagem, ou nenhum esforço de fazer, ou escolhem uma passagem, leem-na e tentam descobrir seu significado. Ele aqui está dizendo que essas pessoas que não percebem os erros que estão na Bíblia, as lendas, os mitos, as divergências, as discrepâncias, as contradições que estão na Bíblia, esses leitores não percebem. Por quê? Não percebem em razão do modo como eles leem a Bíblia, ou seja, o modo aleatório. Eu coloquei aqui, ó, a visão errônea sobre a Bíblia, aqui de acordo com o texto do Bart Ehrman. A leitura aleatória sobre a Bíblia, é o que ele diz aqui, ó.
A leitura aleatória sobre a Bíblia é aquela leitura que a gente faz de forma isolada, pegando uma passagem em um livro e lendo aquela passagem apenas e falando acerca daquela passagem. Você pega, por exemplo, um versículo de Mateus e vai apenas falar sobre aquele versículo de Mateus. Isso aí é a leitura aleatória. É uma leitura que não mostra com profundidade o que é um livro. É a mesma coisa de um romance. Você pega um romance e vai pegar apenas o capítulo 5 do romance. Você lê ali o capítulo 5. Você vai ficar perdido lendo apenas o capítulo 5. Isso aí é a leitura aleatória. É o que ele diz aqui, ó. Aí a pessoa que faz essa leitura aleatória da Bíblia, pega a Bíblia, abre ali, escolhe apenas uma passagem, um versículo de um livro ali da Bíblia, e só com aquele versículo ali, a pessoa tenta descobrir o que aquilo quer dizer. Isso aí é uma leitura defeituosa, é uma leitura anêmica, muito fraca. Mas é essa leitura aqui que o universo de cristãos fazem diariamente sobre a Bíblia. E aí vem os problemas, né? Essa leitura não permite que eles, os leitores, consigam detectar os erros, as contradições, as discrepâncias que há na Bíblia, né? Muito bem. Aqui logo do início, o Bart Ehrman trata de leitores relaxados e até mesmo ávidos. Então aqui ele trata no trecho dele de dois leitores aqui, né? Leitores da Bíblia. Os relaxados e os ávidos. Relaxados, o nome já diz, né? O relaxamento. São aqueles que quase não leem a Bíblia, né? A Igreja Católica, por exemplo, tem hoje aí mais de 1 bilhão de fiéis. E evangélicos aí também, o número é grande. Menor, mas é grande. Protestante também. Esse universo de cristãos, contam-se nos dedos os que leem a Bíblia, e até mesmo leitura aleatória. A quase totalidade, um número muito grande, não lê sequer um capítulo, não lê sequer um versículo da Bíblia diariamente. Essa é a grande verdade. Um universo de cristãos não conhece aquele livro que eles consideram como livro, entre aspas, sagrado, porque não existe livro sagrado, como eu digo, né? Então, se você fizer um teste, aí mesmo na sua casa, pessoas cristãs, pergunte aí quem lê a Bíblia diariamente. Quem lê um versículo sequer da Bíblia todo dia. Vai ser difícil você encontrar aí na sua própria casa. Pergunte, vai ser difícil encontrar. Isso prova o quê? Que leitores há que são relaxados, que não são leitores, mas que são cristãos, e outros leitores que são relaxados, e cristãos, leitores que são ávidos por ler a Bíblia, né? Ele trata aqui de dois, né? O Bart Ehrman, relaxados e os ávidos, né? Muito bem. Ora, na verdade, um universo de cristãos que vai ali à igreja todos os dias, não lê a Bíblia, não conhece sequer o próprio livro que eles consideram sagrado, entre aspas. Não leem a Bíblia. Faça esse teste em casa, com o vizinho, procure com o vizinho aí, que é cristão, fervoroso, que vai à igreja todos os dias. Pergunte se ele lê pelo menos um versículo da Bíblia. Não lê, não conhece. Então aí está a irracionalidade da religião. É por isso que eu sempre digo aqui, né, que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Aí é que está a realidade. O fiel, o leitor da Bíblia, não conhece o próprio livro que ele considera sagrado. A irracionalidade está aí. Como é que eu vou considerar um livro como sagrado se eu não conheço o livro? Se eu não conheço profundamente o que está ali entre as duas capas da Bíblia? É difícil, não é? É irracional. Como é que eu vou defender um livro dizendo que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo,
Como é que eu vou defender uma coisa se eu não conheço essa coisa? Daí você vê isso com facilidade no mundo religioso, né? A ilusão, a fantasia e a superstição. Quem não conhece um livro, obviamente, não tem elementos para defender esse livro. Para defender uma coisa, é preciso conhecer profundamente a coisa. Isso é lógico, isso é o natural. Pois bem, então aqui ele está dizendo que leitores relaxados, aqueles que leem vagamente a Bíblia, e leitores ávidos, aqueles que leem com mais frequência a Bíblia, não percebem as discrepâncias, os erros, as contradições que estão lá na Bíblia. E não percebem por quê? Aí ele traz a razão aqui dele, uma das razões. O modo como esses cristãos relaxados ou ávidos leem a Bíblia, o modo como eles leem a Bíblia, é isso que os impede de ver os erros que estão na Bíblia, porque eles fazem uma leitura aleatória, isoladamente, né? Um versículo aqui, outro versículo ali. E eu trago aqui também, para ilustrar o trecho do Bart Ehrman, outra causa que impede que leitores relaxados e ávidos da Bíblia vejam os erros que ali estão, as contradições. Outra causa, qual é? Aqui está, o conceito de livro, entre aspas, sagrado. O conceito de livro, entre aspas, sagrado. Eis aqui outra causa que impede que cristãos, que leitores da Bíblia, relaxados ou ávidos, descubram os erros que estão ali. Aqui está. Como é que acontece isso? Quando você coloca na cabeça que um livro X é sagrado. A religião, estou aqui mostrando, né? Existem religiões que possuem livros, né? E existem religiões que não possuem livro. Por exemplo, o cristianismo é uma religião com um livro. O livro sagrado para os cristãos é a Bíblia cristã. E o livro sagrado, por exemplo, para outras religiões com livros, são outros livros e não a Bíblia cristã. Cada religião que tem livro considera o seu livro e não os outros. Considera o seu livro como, entre aspas, sagrado. A Bíblia cristã é o livro sagrado dos cristãos. A Bíblia cristã. Já os adeptos do islamismo, porque o islamismo é outra religião, os adeptos do islamismo também, ali, eles têm um livro que para eles é sagrado. É o Alcorão, ou então Corão. Ora, você tem aí dois livros, um completamente diferente do outro. Só que dentro de uma comunidade, no caso aqui a cristã, a Bíblia é o livro sagrado. Já dentro do islamismo, para os fiéis do islamismo, o livro sagrado é outro, completamente diferente. É o Alcorão. E assim por diante. Para os adeptos do judaísmo, o livro sagrado do judaísmo é a Bíblia hebraica, que é composta ali logo de início pela Torá, os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, chamados de Torá. Pois bem, o livro sagrado para os adeptos do judaísmo, que é outra religião, é a Bíblia hebraica. Então você tem aí 3 livros diferentes. 3 livros de religiões diferentes, completamente diferentes. Pois bem, ora, e qual é o livro sagrado aí? Os 3. Os 3, porque cada fiel que pertence a uma religião coloca na sua cabeça que o livro sagrado é aquele daquela religião. É o caso do cristão, que diz que a Bíblia é o livro sagrado. Só que os fiéis do islamismo dizem que é o Alcorão, o livro sagrado. Só que os fiéis do judaísmo
dizem coisa diferente. Dizem que o livro sagrado é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Então você vê aí que o sagrado, o conceito de livro sagrado, leva a pessoa ao erro. Então aqui o cristão coloca na cabeça que a Bíblia cristã é o livro sagrado. E colocando isso na cabeça, o cristão, mesmo sem conhecer esse livro sagrado, entre aspas, passa a defendê-lo sem conhecê-lo. Passa a defendê-lo sem conhecê-lo, apenas porque colocaram na cabeça dele que a Bíblia é o livro sagrado. E assim também os fiéis do islamismo em relação ao Alcorão, e assim também os fiéis do judaísmo em relação à Bíblia hebraica. Então você vê aí que tudo na religião varia conforme as tendências. Cristianismo, a Bíblia. Islamismo, o Alcorão. E o judaísmo, a Torá, a Bíblia hebraica. E aí? Então você vê que cada religião tem o seu livro. E uma despreza o livro da outra. Você vê aí, né? Muito comum nos Estados Unidos da América do Norte, pastores ali, cristãos, rasgando o Alcorão. Que é uma vergonha, né? Rasgando o Alcorão, ou Corão, dizendo que o Corão não é o livro sagrado. Não é para ele, para o cristão, mas é para os fiéis do islamismo. E lá, os fiéis do islamismo, em vingança aos cristãos, também destroem Bíblias, dizendo lá que eles dizendo que a Bíblia não é o livro sagrado, que o livro sagrado é o Alcorão. Então você vê aí que cada religião, cada livro é sagrado de acordo com o ponto de vista de cada religião. Ou seja, tudo isso meras ilusões. Então, quando a pessoa coloca o conceito de livro sagrado na cabeça, aí já trava o conhecimento. Bota aqui na cabeça que a Bíblia, por exemplo, é um livro sagrado, e ali é um livro que não contém erro algum, que não contém contradição alguma, né? Que não contém lendas, todas essas baboseiras, por causa do conceito aqui na cabeça de que a Bíblia é um livro sagrado. Só que isso não é verdade quando se faz o estudo, como diz aqui o Bart Ehrman, o estudo pelo método histórico crítico. É o que ele diz aqui, ó, no finalzinho, né, ó. Você lê um trecho aqui, outro ali, e tudo parece a Bíblia. Contudo, para fazer um estudo histórico do texto, é preciso ler e comparar os textos cuidadosamente, de forma detalhada. Só assim, analisando cada livro da Bíblia, ali, versículo a versículo, livro a livro, fazendo comparações, numa leitura, como já disse aqui, horizontal, e não leitura vertical. Só assim você vai chegar à verdade do que está ali escrito na Bíblia. Que a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, hipérboles, contradições, lendas, né, etc. Mas só descobre isso quem estuda a sério a Bíblia, né? E aí, teólogos sérios, aplicando ali um método histórico crítico, e não a interpretação devocional, como mostrei aqui, não é? Portanto, aqui, ó, mais um vídeo, né, bem explicativo sobre este trecho aqui do livro do Bart Ehrman, né, que aqui está, nas páginas 33 e 34, né? Que aqui a verdade é essa, em que existem leitores da Bíblia que são relaxados e leitores ávidos. Eles não descobrem os erros que estão na Bíblia, porque a leitura que eles fazem da Bíblia é uma leitura aleatória. E também não descobrem porque eles colocam na cabeça que a Bíblia é um livro sagrado, e que por ser sagrado não existe erro algum, porque o Espírito Santo jamais iria permitir que contivesse algum erro ali na Bíblia. Só que Espírito Santo não existe. O único Espírito Santo que conheço fica na região sudeste aqui no Brasil, né? Cuja capital é Vitória, e você tem ali outras cidades boas, né? Como, esqueci agora o nome, Cachoeiro de Itapemirim, terra do Alberto Carlos, fica no Espírito Santo. Esse Espírito Santo aí existe, né? E é assim por diante. Portanto, aí, ó,
duas aqui, ó, visões errôneas sobre a Bíblia, que levam facilmente o leitor desavisado, o leitor relaxado ao erro. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.